Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Belmiro Gomes, CEO do Açaí Atacadista, uma das maiores varejistas do Brasil, com mais de 300 lojas e uma receita bruta de 80 bilhões e 500 milhões de reais. Vamos receber ainda Priscila Larran, presidente da Microsoft no Brasil. É a sua primeira entrevista na TV. Ela revela as prioridades da operação brasileira da companhia cofundada por Bill Gates e como tem sido usado o investimento de 14 bilhões e 600 milhões de reais anunciado pela empresa no país. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele acaba de completar 40 anos de uma carreira inspiradora. Foi sorveteiro, estoquista, vendedor, até virar CEO de um segmento do varejo que caiu nas graças do mercado e, sobretudo, do público. O atacarejo, tendo o Açaí Atacadista, uma companhia com mais de 80 mil funcionários, como uma das gigantes do setor. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com Belmiro Gomes, CEO do Açaí Atacadista. Belmiro, obrigado pela presença em nosso estúdio. Vamos começar falando desse segmento do atacarejo, a junção aí do atacado com varejo que tem ganhado força em tempos recentes no Brasil. E o grupo Açaí é um dos grandes exemplos, né? Por que a família brasileira passou a ver o atacarejo como destino das compras do mês? Obrigado pela pergunta. Antes disso, eu queria agradecer o convite, parabenizar o trabalho, seu Bruno Meyer, o trabalho feito pelo Show Business. Para quem estiver nos assistindo hoje, esperamos transmitir algumas informações importantes e falar de um segmento que eu estou há 37 anos, né, que é o setor atacadista ou setor alimentar. O atacarejo, como hoje é chamado, ou atacado de autosserviço, ou cash and care, como você bem disse, ele junta duas propostas. Atender consumidores finais, ou seja, predominantemente famílias, sejam em compras abastecedoras e repositoras, mas também uma grande gama de empreendedores. O Brasil, como nós sabemos, é um país muito do empreendedorismo. Então, nós atendemos desde bares, restaurantes, lanchonetes, padarias, escolas, uma infinidade de segmentos que, com isso, né, atendendo esses dois público-alvo, nós reduzimos o custo operacional e nos concentramos na principal proposta desse modelo de negócio, que é o quê? Preço baixo. Vender alimento, limpeza, perfumaria, com preços reduzidos em relações ao que nós temos em outros canais que operam no setor. O atacarejo é a resposta para o Brasil de hoje? Ele foi uma consequência de uma série de características do Brasil. O país nosso, nós somos um país de dimensões continentais, com uma malha logística extremamente custosa, uma complexidade tributária também e produtos de baixo valor agregado, principalmente o alimentar, o que faz com que seja difícil o transporte e principalmente a entrega ponta a ponta. Nas grandes metrópoles brasileiras, nós temos metrópoles muito adensadas com dificuldade logística. Então, esse modelo ele surge para atender esses dois públicos e numa pressão também de economia. Né? Dado que também, infelizmente, nós somos um país de grandes desigualdades sociais, aonde você sempre teve, né, por mais que independentemente no momento agora nós temos juros elevados, uma inflação alimentar, mas sempre teve a necessidade do brasileiro de economizar. Então, o modelo ele nasce para suprir isso, começando na periferia das grandes cidades brasileiras, mas hoje o modelo, durante décadas de transformação, ele é um modelo que penetra em todas as classes sociais, desde a classe AB até a classe CDE e em praticamente todas as gamas de comércio. Para que você tenha uma ideia, Bruno, o setor responde hoje, todos os players juntos, por mais de 50% do mercado alimentar brasileiro. Isso, se a gente comparar com 5, 10 anos atrás, é quanto?
É uma crescente. 10 anos atrás era quanto, mais ou menos? O setor representava em torno de 20%. 20%. O setor muito passou... relevante, né? Exatamente. Agora, você está falando de um motivo definidor, que é preço baixo. A ascensão do atacarejo no Brasil nos últimos anos é porque vende mais barato e as pessoas estão atrás de produtos mais baratos. Quanto, em média, vocês vendem mais barato do que os concorrentes de supermercados? Há uma diferença que ela depende da categoria, né? Mas quando o atacarejo ele começa, o formato dominante era o hipermercado no Brasil, que tem uma queda, né? Dado que quando o e-commerce principalmente entra, muita gente até acha que foi o atacarejo que disruptou o hipermercado, e não foi, foi o e-commerce. Há 20 anos atrás, se você precisasse de um forno de micro-ondas, você ia onde? No hiper. Uma furadeira? No hiper. Celular? No hiper. Na medida que o e-commerce entre no produto de alto valor agregado não perecível, o e-commerce é uma grande solução, você compra e recebe em casa e recebe na porta. Isso aumentou os custos dos hipermercados, fazendo com que ele tivesse mais dificuldade de competir contra o atacarejo. A diferença de preço de um atacarejo em relação ao hipermercado era em torno de 15%. 15%, normalmente os estudos mostram que para você criar um novo formato de hard discount, na maioria dos países, quando você tem uma proposta de preço, que o preço é menor, em torno de 10% na categoria alimentar, esse modelo tende a ter sucesso, que é o que aconteceu. Então hoje você tem uma diferença a depender do operador, que vai de 12% a 15% em relação aos hipermercados ou em relação aos supermercados. Então, 12% a 15% mais barato. E aí fica a pergunta: como é que vocês ganham dinheiro? Primeiro, nosso negócio é um negócio de margem baixa. Então, o que a gente busca ganhar é principalmente na escala, né? Principalmente porque, né, isso, da medida que você atende o público comerciante, o comerciante, para ele, o preço de compra é custo. Então, para esse comerciante, para quem tem uma mercearia pequena, mesmo para quem tem um restaurante, para quem está operando, o custo de compra é algo muito importante para ele. Então, por isso que o nosso setor, ele normalmente, você opera buscando ganhar em volume e uma margem, né? Tanto que a margem líquida do setor, ela trabalha, quando muito, não é nem o cenário atual, em 2% de lucro líquido. No máximo isso, o ano passado, dado que os juros estão elevados, para que você tenha uma ideia, se a gente olha para 2024 e soma as 4 companhias de capital aberto, do setor alimentar, o lucro líquido foi inferior a 1%. Obviamente que parte disso está explicado pelo ciclo de juro alto que o Brasil vem passando, mas é um setor que, ou seja, nós visamos volume e escala e repasse de produto a preço baixo, fazendo para as indústrias, na nossa visão, um papel importante que é o de distribuidor complementar. Se nós olharmos para pouco tempo do passado, você veria caminhões das indústrias fazendo entrega porta a porta. Se você vai, por exemplo, pegar um exemplo, uma grande metrópole como Nova York, se você for na 4ª Avenida, 5ª Avenida, até às 10 horas da manhã, você vai ver caminhões de 3 eixos, 4 eixos fazendo entrega. Isso é impossível em São Paulo. Imagina aqui na Alameda Santos, ou no próprio Rio de Janeiro. Você ter os caminhões, Os caminhões fazendo entrega porta a porta. Então, o nosso modelo acaba que nós somos um distribuidor complementar também da indústria para esse pequeno comerciante. E para o pequeno comerciante, para ele é uma vantagem porque é como se nós fôssemos o centro de distribuição dele. Aonde quem tem, por exemplo, um comércio de food service, ele vai muitas vezes diariamente na loja, ele vê o produto que ele precisa e faz uma reposição muito rápida. Agora, deixa eu girar um pouco o assunto, porque o setor, ele está no meio de uma discussão da qual, evidentemente, você faz parte, porque o setor tem discutido publicamente sobre a venda de medicamentos isentos de prescrição no varejo alimentar. E a gente está falando de supermercados, a gente está falando dos atacarejos. Qual é a sua visão nesse assunto? Perfeito, excelente pergunta, Bruno. Esse é um pleito que a Abras tem encabeçado. Você a gente olha para a maioria dos outros mercados. É a Associação de Supermercados. Isso, a Abras é a Associação Brasileira de Supermercados. Nós apoiamos a Abras nesse pleito. Se você olha a maioria dos países de primeiro mundo, ou vários outros países, você compra medicamento também no supermercado. Então, havia uma demanda inicial feita pela Abras da venda de medicação, de medicamentos isento de prescrição. Esse pleito a Abras alterou agora e o pleito que está sendo feito é a venda de medicamentos tanto isento de prescrições, mas também o prescritos
com a presença do farmacêutico em loja no conceito Store in Store, que é o quê? Você poder ter uma farmácia dentro do supermercado com as mesmas regras do ponto de vista sanitário, de Anvisa, de regulação, que tem para as farmácias, trazendo o Brasil para algo que, na minha visão, nós estamos quase que 20, 25 anos atrasado. Esse conceito é um conceito existente na Inglaterra, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos e diversos outros mercados, aonde você, quem tiver mesmo nos ouvindo, que já foi nos Estados Unidos, visitou uma loja do Walmart, visitou uma loja do Costco, você encontrou uma farmácia lá dentro. Replicando é o que a Abras hoje pleiteia e é um movimento que nós, como atacarejo, também apoiamos. Estou falando agora como presidente do Açaí, mas também como presidente do Conselho da ABAS, que é a Associação Brasileira dos Atacados de Autosserviço, que reúne todos os operadores do nosso setor. Mas qual que é o momento? Isso está parado em Brasília? Em que momento está? Está no momento, nesse momento, há uma discussão muito forte, vários projetos foram apresentados, tem uma série de audiências públicas acontecendo com a participação de representantes de diversas entidades envolvidas nessa discussão e estamos muito confiantes que nós podemos criar um avanço, porque no fim, isso beneficia sempre a maior nível de concorrência, ele beneficia, só tem um beneficiado nisso, que é o consumidor final, que é o brasileiro. O fato de você ter mais competição em qualquer um do setor, da mesma forma que o atacarejo, nós somos capazes de reduzir preço de alimento, tão importante quanto reduzir preço de alimento, é também reduzir preço de medicamento. Então há discussões acaloradas, como seria de esperar, dentro de uma discussão como essa, mas o que a gente vê que, se for aprovado, o consumidor final ele vai ter mais uma opção. Com mais opção, sempre brasileiro, ele vai ser o beneficiado. Deixa eu voltar para o grande negócio de vocês, porque vocês tiveram recentemente investimentos altos em novos serviços. Empório, açougue, padaria, isso dentro dos atacarejos. Qual que foi o resultado disso? Essa aposta valeu a pena? E o peso disso no negócio de vocês? As mudanças que foram feitas, elas foram, na minha visão, uma evolução natural do modelo. O modelo de atacarejo, ele nasce principalmente para atender o público da periferia e para atender os comerciantes. Mas vamos lembrar, infelizmente o Brasil é um país de muita desigualdade social, E na medida que nós precisávamos também penetrar dentro das classes sociais A, B, em lojas em localização maior, você encontra um outro público com um outro nível de demanda. Então, muito da evolução do atacarejo, ela foi feita da seguinte forma, aliando sempre preço baixo, mais uma melhoria na experiência de compra, Tanto que, um pouco antes de gravar o programa, você viu que eu fiz uma enquete praticamente com todo mundo aqui da Jovem Pan, que a gente encontrou, o quê? Se comprava no Açaí, em que loja comprava? Em que loja, exatamente. Em que loja? Porque não era só falar que comprava, você perguntava da unidade, inclusive. Exatamente, primeiro para saber e para ver se tinha alguma reclamação, mas praticamente qualquer um deles, se você olhar, você vai ver que a experiência de compra ela evoluiu muito. Então houve uma busca por redução de custo que também ela foi investida na experiência do cliente. Quando você olha para uma loja de atacarejo hoje, contra o que era 20 anos atrás, teve uma série de evoluções na iluminação da loja, na inclusão do ar-condicionado, na qualidade do perecível do produto que está lá dentro, na quantidade de treinamento de funcionário e na qualidade do sortimento. Então, essas evoluções, elas fizeram com que nós conseguíssemos adentrar em outras classes sociais e também agora penetrar em outras categorias de produto, como foi a que você perguntou, o caso do açougue, o caso do fatiamento, o caso, por exemplo, do empório de frios que nós temos nesse momento e outras categorias. Há exemplo também do que acontece em outros países do mundo. Então, era uma evolução natural, tanto que hoje, quando a gente olha para o açaí, nossa participação, nós estamos presentes, até aproveitando para fazer uma propaganda também, no Açaí ele atende 40 milhões de pessoas por mês nas suas 302 lojas. Nós estamos presentes em 1 de cada 3 domicílios no Brasil. Em algumas regiões nós chegamos a estar presente praticamente em 1 de cada 2 domicílios no Brasil, com 88 mil colaboradores. E temos uma penetração em todas as classes sociais, conforme o poder de compra que essa parcela tem também de poder de compra da população. Então, enquanto a classe AB ela tem de poder de compra dentro do PIB, é a nossa participação. Então, ou seja, é um modelo que ele é muito democrático, que ele visa atender, por quê? Preço baixo,
bem da verdade, é uma demanda independentemente de que classe social você está. Agora, o peso desses novos serviços, você tem o número exato para o negócio do açaí? Ele hoje tem uma representatividade crescente, por ser companhia de capital aberto, a gente não pode divulgar alguns níveis de detalhe nesse período, mas assim, para que tenha uma ideia, nós fizemos os primeiros projetos e implantamos praticamente em todas as lojas. O açaí é conhecido por ser talvez uma das referências de fonte de inovação do setor, né? Então nós fizemos a implantação dos serviços, alguns concorrentes seguiram. Recentemente agora nós temos uma implantação massiva de self-checkout, né? Por quê? Né? Você tem uma parte hoje da população que busca a compra abastecedora, que é onde nós somos especialistas, mas você tem uma parte também que busca a compra repositora, né? Dado que nesse momento no Brasil a gente tem uma migração do modelo de contratação. Nós tivemos um aumento grande da mão de obra que ganha por dia e não que ganha por mês. Então, ou seja, se você tem um trabalhador numa faixa de renda que ele recebe, por exemplo, R$3.000 mensal, ele tem uma probabilidade maior de comprar no atacarejo, nós detectamos. Se ele ganha os mesmos 3 mil, mas em R$100 por dia, trabalhando como Uber, como iFood, ou seja, fazendo entrega, ele tinha uma tendência maior de comprar no atacarejo. Então, muito da mudança de tornar o perecível, localização de loja, é para que você pegue essa parcela da mão de obra ocupada, quase 38 milhões de trabalhadores, e consiga também ter uma proposta de falar, ok, eu sou uma boa alternativa para você de preço baixo, não somente numa compra de grande volume, mas se você vai comprar muito ou vai comprar pouco, nós continuamos mantendo o preço baixo. Ô Belmiro, você falou em desigualdade social do Brasil e você tem propriedade nesse assunto porque você passou ao longo da sua vida por dificuldades. Como um ex-sorveteiro, um ex-engraxate, fez um bico de engraxate, virou um dos CEOs mais relevantes e importantes do varejo no Brasil? Obrigado. De fato, assim, é um orgulho a trajetória. Sempre que tem oportunidade, a gente gosta de dar o exemplo, até porque um país, assim como uma empresa, é feito de gente e de exemplos. O exemplo é algo que é muito importante. A gente gosta, né, de transmitir o exemplo para mostrar que através de trabalho, de persistência, você pode ter reconhecimento pelo seu trabalho. Isso significa, você tem que virar presidente de companhia, um CEO de companhia? Não. Na realidade, nós queremos ser reconhecidos pelo nível de esforço que nós colocamos, né? Então, ou seja, eu comecei minha vida muito jovem, como você bem falou, fui sorveteiro, trabalhei em 3 colheitas de algodão, fui boia fria. Engraxate não deu muito certo, para falar a verdade, lá em Maringá, no Paraná, né? Fez um bico ali. Fiz um bico, mas não tinha tanta demanda. Como sorveteiro, 40 graus no norte do Paraná, havia, né, uma possibilidade maior. Tenho registro desde os 13 anos. Né? Comecei como office boy em 1985, fiz 40 anos agora, dia 1º de maio, né, de trabalho registrado. Né? O mercado, como você bem sabe, mudou muito. Né? Eu acho que a somatória de uma curiosidade, persistência, esforço e no começo também um pouco de falta de opção, né, me levou, né, e acho que uma curiosidade é natural, né? Então eu aprendi, né, fui aprender programação de computador, que iniciava lá na década de 80 por conta, virei programador em COBOL, que foi até meu primeiro emprego no setor. Eu entrei no Atacadão como programador em COBOL em 1988, cheguei a ter 2, 3 empregos que trabalhava ali simultaneamente, né, e uma curiosidade natural. Então isso eu passei por diversas áreas, com vendas, compra, supervisão, controle de estoque, como você mencionou no início, né? E essa curiosidade e a tomada de risco. Por quê? Né? Se você quer crescer, se você quer, você tem que tomar risco. Muitas vezes, alguns movimentos que eu fazia, né, eram movimentos que não eram só para cima, eram movimentos que aparentavam ser laterais ou para baixo, mas ela me dava maior bagagem, que era o quê? Conhecimento. Né? E essa bagagem, conhecimento, né, depois somado ao longo de 40 anos de trajetória, né, foi o que me permitiu também ser chamado para assumir o comando do Açaí Atacadista. Eu assumi o comando em fevereiro de 2011, já tinha 22 anos no Atacadão, tinha passado por diversas áreas, trabalhei no projeto de venda da companhia para o Grupo Carrefour. Então, acho que essa persistência, curiosidade e talvez acho que uma das maiores capacidades que até você falou, que é a questão da comunicação e a empatia com pessoas, né? Porque você é um bom comunicador. Quem está acompanhando esta entrevista já reparou, evidentemente, você é bom de conversa, de oratória. Você se considera o quê, além de CEO? Você se considera um vendedor? Acho que seria um grande vendedor. Acho que é assim, né? Primeiro que o sorvete, você tinha que ter, né,
o talento para... Às vezes eu fui dar uma palestra numa grande indústria, né? Eu comecei, meu primeiro emprego foi muito bom. A empresa me deu um carro para trabalhar e 20% de comissão. Eu tinha que empurrar o carro, era um carrinho de sorvete. E mesmo para você vender o sorvete, você precisa olhar para o cliente e ver se tinha uma molecada e se a mãe estava perto. Quando você via que tinha muito, você reduzia a velocidade do carrinho, aumentava a buzina para você conseguir fazer a venda. Ou seja, você precisa saber se comunicar. Né? E aí um detalhe sempre, né, que a gente gosta de falar e transmitir, porque eu gosto de ser um vendedor, mas gosto de ser um inspirador de pessoas. E quando você vai se comunicar, é preciso, assim, um exemplo que eu gosto de usar é assim, você já escutou a sua própria voz gravada no WhatsApp? Provavelmente, quando você escutou, você viu que ela era diferente. Então, se nem a nossa própria voz, entre o que a gente acha que ela é, para o que os outros nos percebem, é diferente, significa que a maioria das vezes na vida você precisa também olhar, tão importante quanto o fato é a percepção dele. Como que eu estou sendo percebido, né? Então, ou seja, eu estou sendo percebido como comunicador, como o Bruno, que está aqui com todo esse talento natural, ou seja, de que maneira você é percebido. Isso vale independente da posição que você está, porque, a bem da verdade, você vai ser julgado, promovido, casado, separado, demitido, pelo que você acha ou pelo que o outro percebe de você. Então é muito importante trabalhar com a percepção. Mas falando de vendas, que é uma área que você ficou muitos anos, uma dica infalível para vender desde picolé, sorvete, até os produtos da sua companhia? Primeiro, que transparência, honestidade, sinceridade com o cliente. Então, ou seja, a boa venda é aquela que você tira a segunda venda. Então, a venda que você só acontece, que você só realiza uma vez, a bem da verdade, ela te causa um problema, porque se você não tiver a reposição. Então, acima de tudo, seja honesto com o teu cliente. O teu produto fale a verdade, né? Independente se ele não vai atender tudo, mas é sempre preferível. Então, acima de tudo, empatia com a necessidade do cliente, porque você não vende um produto. Na realidade, você atende um desejo. Né? E atendendo um desejo, seja o nosso caso, atacarejo, por exemplo, que é preço, comodidade, experiência de compra, né? Com a proposta de forma que seja clara. Falando agora em desejo do consumidor. Com mais de uma década como CEO e muitos anos no setor, quais as mudanças no perfil do consumidor brasileiro e, sobretudo, no desejo do consumidor brasileiro? Sim, né? As mudanças, né, para quem tem 40 anos de carreira, a gente tem visto o quanto a sociedade, né? O mundo, ele sempre mudou. Acho que nunca é tão rápido como tem sido nos últimos anos. E a única certeza que nós temos é que ele vai continuar mudando. E a segunda certeza que nós temos é que provavelmente, seja o que nós imaginarmos, nós vamos errar. Então, ou seja, né, a capacidade para você se ajustar a mudanças que ela ocorre. Então, ou seja, há um desejo, claro, do consumidor de ter um melhor nível de consumo e continuar economizando. E tem mudanças, muitas vezes, que elas não são bem-vindas, mas que ocorrem que você tem que lidar. No caso do Brasil, a gente está passando recentemente por um fenômeno, uma pandemia, que é a pandemia do mercado de apostas esportivas. O Brasil se tornou, de longe, o maior mercado de acesso. Tem um dado bem interessante que mostra que o Brasil sozinho ele está na frente do segundo, terceiro e quarto colocado em número de acesso. Então isso teve uma mudança de comportamento, né, dos consumidores. E como isso impacta o varejo nacional? Tem um impacto, né? Num cenário onde você está com juros elevados e um cobertor curto do ponto de vista de gasto, qualquer um outro novo gasto que entra, ele vai gerar impacto, seja em redução de consumo, seja em troca de produto. Tanto que nós temos visto nos últimos anos, né, além de tudo, nós passamos por um ciclo de inflação alimentar muito elevado no período pós-pandemia. A pandemia é um exemplo de como que a previsibilidade seria algo que talvez um ano antes julgaríamos como impossível. O ciclo de alta de juro, porque era o consenso de mercado, mostra que a previsão do futuro foi. No caso do mercado de aposta, ele tem impactado os outros setores de consumo. Ele impacta as suas lojas. E impacta a loja. Impacta a loja, impacta colaboradores. Qualquer empresário hoje que tem uma quantidade, que atua no comércio, ou mesmo que da indústria, que tem uma grande quantidade de funcionários, ele tem visto o impacto desse mercado. Já não sabe se vai ter uma normalização, mas o fato é que o Brasil se tornou o país no mundo com maior número de acesso, à frente dos Estados Unidos, Inglaterra e Turquia
Depois, se tiver curiosidade, eu coloco o link, né, para que você possa assistir ou tiver também a disponibilização, que é um tema, assim, que também, do mesmo jeito das farmácias, que gera um certo nível de polêmica, né, ou de desconforto, mas é uma realidade. O nosso trabalho como uma companhia que atende 40 milhões de pessoas de todas as classes sociais e que tem como propósito principal levar prosperidade, apoiando o micro e pequeno empreendedor, que nós temos como propósito levar prosperidade para o colaborador, fazendo com que nós fazemos, para ter uma ideia, com um plano de carreira, né, onde nós comemoramos todas as promoções que são feitas, até pela minha própria trajetória. Nós criamos, por exemplo, dentro do Açaí, uma universidade, né, são mais de 22 cursos ministrados, porque a gente acredita sim no trabalho, né, e na ascensão como meio de ascensão social. Então, obviamente que nosso papel também é fazer uma leitura do mercado e refletir e falar para o investidor também a verdade. Pergunta clássica aqui do Show Business. Quem é ou quem são as suas referências na vida e no mundo dos negócios? Tem várias referências na vida, né? Meu pai e minha mãe. Né? Então, ou seja, meu pai mesmo tendo, né, ele conseguiu transmitir tendo uma doença, né, que como teve, era uma pessoa de uma sabedoria e de um equilíbrio muito grande. Né? Minha mãe, que lutou muito, né, brava, sempre que eu posso, estou lá em Maringá para ver ela, né? Então essas são as duas grandes referências, e transmitiu talvez o mais importante, valores, né? E o reconhecimento quando eu conseguia ter as vitórias, pequenas vitórias, né? Muitas vezes, algum tempo atrás eu contei do período com boia fria, porque não era fácil ir num caminhão de boi naquela época, que de manhã o cheiro já não era bom, afinal do dia então você imagina que devia ser terrível, né? E às vezes eu contando aquilo, porque eu fiz isso com 12, 13 anos, muita gente pessoa, que sacrifício, e por incrível que pareça, para mim não era. Para mim era legal, eu estava, como se diz, ajudando em casa, eu estava conseguindo, eu batalhava para cada dia eu conseguir colher 1 quilo a mais, né? Meu recorde foi 8 arroba, né? Que é 120 quilos, não é fácil, né? Pode acreditar, não é fácil colher 120 quilos de algodão, né? Então, o que foi que transmitiu, né? E ao longo da carreira, diversas pessoas, desde o Matheus Chiarati, nosso esmo, quando eu era office boy, no meu primeiro emprego, né, meus antigos chefes, o dono do Atacadão, o seu Paulo Rubens de Lima, o seu Herbert Elishmael, o seu Farid Cury, pessoas que transmitiram, e muitas vezes assim, né? Às vezes quem te ensinou mais não é quem te tratou bem. Na vida, quem gosta de você, às vezes, fala o que você não quer ouvir. Eu não nasci conhecendo o que eu sei hoje, né? Eu não conheci com a habilidade hoje. Então foi necessário, muitas vezes, você também ser ajustado, ser chamado a atenção em muitos casos para que você tivesse conhecimento para poder estar outra e outra. Estamos sempre aprendendo. Muito bem, nós recebemos nesta edição do Show Business Belmiro Gomes, CEO do Açaí. Obrigado pela presença aqui em nosso estúdio, nesse programa completo aí, falando do setor, falando da sua companhia e falando da sua história. Obrigado. O Show Business faz uma breve pausa e volta em instantes.